Cheque Mais Notícias. Agora são 7h07. Nesta terça-feira, um grupo de 15 políticos foi até a sede da Polícia Federal em Curitiba para prestar solidariedade ao ex-presidente Lula. E esse grupo conseguiu, na justiça, o direito de montar uma academia de ginástica para o ex-presidente. É isso aí, Mark? Na verdade, Daniel, quem pediu isso oficialmente foi a defesa de Lula. E esses aparelhos de ginástica poderão ser montados numa área ali vizinha à cela, que é uma sala, na verdade, onde Lula está. O ex-presidente também terá direito, Daniel, à água gelada. Os dois pedidos foram feitos pelos advogados de Lula, que alegaram que o petista é hipertenso e precisa se exercitar. Nesta terça-feira, um grupo de 15 políticos foi barrado e não pôde entrar na sala onde Lula cumpre pena. Eles deixaram uma carta de apoio ao petista. Vamos ler o conteúdo dessa carta, que foi escrita a próprio punho e assinada pelos políticos. A carta diz, Daniel, abre aspas: estimado presidente Lula, querido amigo, estivemos aqui e sempre estaremos ao seu lado, firmes na luta. Infelizmente, a lei de execução penal não foi cumprida adequadamente e não podemos abraçá-lo pessoalmente. Mas, por nosso intermédio, milhões de brasileiros e brasileiras estão solidários e sendo a sua voz por um Brasil justo, democrático, soberano e livre. Lula livre, forte e fraterno. Abraços. Fecha aspas. A carta foi assinada por políticos como os senadores paranaenses Gleisi Hoffmann e Roberto Requião. Não é o Lula que está preso. Eles querem prender a esperança de mudança do povo brasileiro. Porque se o Lula não tivesse expressão eleitoral, não fosse virtualmente numa eleição limpa o próximo presidente da República, ninguém estaria se incomodando com ele. Cumprimento os companheiros aqui do MST e dos movimentos sociais pela resistência que realizam, pela posição firme que estão tomando. Mas nós estamos também na resistência, estamos com vocês e não vamos de forma alguma nos convencermos e ficarmos passivos diante do fim do Estado Social brasileiro. Resistência é a palavra de ordem desse acampamento e é a nossa também. E aí, Deninha? E aí que o senador Roberto Requião tá na lua também, né? Senador Roberto Requião, para que não haja dúvidas, o povo do Paraná vai às urnas agora em outubro. O senador Roberto Requião é candidato à reeleição. Que ninguém caia na dúvida de soltar o jingle bonito, vem Requião, aquele jingle dele lá, e aí ele fala em Deus e faz aquela cara de homem honesto, de que nós não esqueçamos quem é o verdadeiro Roberto Requião. O verdadeiro Requião é o que apoia o MST, o verdadeiro Requião é o que está com as duas mãos puxando o Lula. O senador Roberto Requião não defende liberdade, o senador Roberto Requião tem lado. O lado do senador Roberto Requião é o lado do PT, é o lado do MST, é o lado da invasão de propriedade, é o lado de quem tira o sossego dos outros. Que nós não caiamos naquele tipo de conversa que o senador Roberto Requião depois veste uma camisa jeans azulzinha, posa de bom moço na televisão, e aí as pessoas são contaminadas por um Requião que não é verdadeiro. O Requião de verdade é esse da porta da Polícia Federal. O senador Roberto Requião de verdade é aquele que elogia o Movimento Sem Terra e recebe aplausos de volta. Esse é o Requião de verdade. O Requião que é investigado nos escaninhos da Polícia Federal, com a Operação Carne Fraca, esse aí é o Requião. Que o povo do Paraná não se deixe contaminar por uma campanha eleitoral que vai bater na nossa porta logo ali adiante. Mark. Daniel, quem também estava nesse piquete, podemos falar assim? Piquete na porta da prisão? É a Gleisi Hoffmann. Senador piqueteiro Roberto Requião, né? E quem estava acompanhando ele era a Gleisi Hoffmann, que justificou o motivo pelo qual eles não entraram na sala onde está preso o ex-presidente. Infelizmente não conseguimos. Teve uma decisão judicial que contraria a lei e não deixaram que 9 governadores que se deslocaram de estados distantes viessem aqui. Quem não permitiu a entrada dos políticos na cela do ex-presidente foi a juíza Carolina Lebos, responsável pela execução penal do ex-presidente.
ela afirmou que não há fundamento para a flexibilização do regime geral de visitas próprio à carceragem da Polícia Federal. Ela seguiu a orientação do juiz Sérgio Moro, que anotou na ficha criminal de Lula que ele não deve ter privilégios quanto a visitações, aplicando-se, portanto, o regime geral de visitas da carceragem da PF, para não inviabilizar o funcionamento da repartição pública. Moro diz ainda que não há justificativa para novos privilégios em relação aos demais condenados. Os outros presos da Lava Jato, aqui na PF de Curitiba, podem receber visitas de familiares somente às quarta-feiras. Mas, Denian, Lula não deve ver os filhos hoje não, viu? A intenção é evitar que os parentes do ex-presidente acabem encontrando com a família dos delatores dele, como o ex-ministro Antônio Palocci e o empreiteiro Léo Pinheiro. Nesta última terça-feira, Lula tomou o primeiro banho de sol desde que foi preso há 5 dias. A rotina dele na prisão tem se resumido a ler e assistir televisão. O ex-presidente tem acesso apenas a canais da TV aberta, se alimenta normalmente e bebe muita água. Pois é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pleiteou um direito, entre aspas, que daria a ele uma condição de diferença de tratamento dos demais presos que estão sob custódia da Polícia Federal em Curitiba. O que Lula quer não é o respeito à lei. O que Lula deseja é ter um tratamento privilegiado. E a Justiça Federal do Paraná foi absolutamente correta. A ele, uma visita semanal. E ainda foi permitido ao ex-presidente Lula, como deve ser, o acesso franqueado aos seus advogados. Quando o advogado for visitá-lo, está tudo bem. Esse mimimi que é feito aí pelos governadores que saíram de seus estados para prestar solidariedade ao Lula e tudo isso aí tudo faz parte da política. O mundo da política, quando tenta invadir o mundo da execução penal, vira ridículo, com cartinha escrita de próprio punho. Lula é mais um dos presos sob custódia no Estado brasileiro. E a ele o mesmo tratamento que se dá a todos os outros. Não há de se fazer diferença para Luiz Inácio Lula da Silva e o seu José, o seu João, que está preso dentro da custódia da Polícia Federal, no Santa Cândida, em Curitiba, ou em qualquer outra cadeia ou penitenciária do Brasil. Lula cumpre uma pena em segunda instância. Lula é corrupto e lavador de dinheiro. Ele não é o preso político que o PT tenta fazer crer. Então, a ele o mesmo tratamento dos demais. O pior de tudo é que alguns deles admitiram à imprensa que quem está pagando a conta é o estado de origem deles, que eles estão em missão oficial e por isso o Estado emitiu as passagens e pagou a conta. Então, mas esse é o jeito de fazer as coisas do PT, de misturar o público e o privado. O que o triplex, o sítio de Atibaia, o terreno do Instituto Lula, o apartamento vizinho em São Bernardo do Campo tem em comum? Tudo isso foi benesse que o ex-presidente Lula recebeu de negócios que foram firmados por empreiteiras com o Estado brasileiro. Uma mistura de tudo. O dinheiro da corrupção para pagar um projeto de perpetuação no poder, para pagar benesses a um político que se lambuzou com o dinheiro da corrupção, é governador que viaja às expensas do contribuinte e essas pessoas não têm sequer vergonha na cara. A senadora Gleice Hoffmann não aparece no Senado da República há quanto tempo? Desde que saiu em carreata com o Lula pelo sul do Brasil, eu não tenho notícias, e se tiver errado peço que me corrijam, de que a senadora Gleice desde então tenha colocado os pés na Câmara Alta da República. Nunca mais foi. Ontem, terça-feira, é dia de deliberação congressual. O que o senador Roberto Requião estava fazendo na frente do prédio da Polícia Federal, batendo palmas ao MST e defendendo o ex-presidente Lula? Essas pessoas, elas perderam a vergonha. Nós invertemos o valor básico. Imagina você que está no seu carro indo trabalhar, levando o seu filho para o colégio. Você simplesmente larga as suas atividades para defender a bandeira ideológica que lhe convém. Pelo amor de Deus, a gente alcançou o fundo do poço de moralidade na política. O que nós estamos vivenciando no estado do Paraná nesses últimos dias beira a vergonha absoluta. Eu fiquei com vergonha alheia quando eu vi essa cartinha escrita de próprio punho. Marque. Denian, permite só fazer um acréscimo aqui.
A lei que esse pessoal está alegando que foi desrespeitada, o que é mentira, é a lei de execução penal, no seu artigo 41, inciso 10, diz o seguinte, que o preso pode receber visitas da companheira, de parentes e amigos, sublinhe-se, em dias determinados. E o mesmo artigo diz lá no parágrafo único que esse direito pode ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Ou seja, a lei não diz que qualquer um pode estar na cela, seja você deputado, senador, governador, sei lá o que seja. Então, só para deixar claro, Daniel, que a lei não diz o que eles estão dizendo. Claro que não. Aí eles torcem a verdade, trabalham a partir da desinformação e com a desinformação em curso, fazem o mimimi que a gente acompanhou ontem em Curitiba, que passou em todos os telejornais e que hoje está nos jornais e repercussão nos veículos de comunicação. Eles não têm nenhum compromisso com a verdade nem com a lei. Eles fazem esse tipo de coisa. E o MST, bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o transtorno que esse movimento sem terra está ocasionando na vida das pessoas comuns e normais que moram no Santa Cândida, em Curitiba. Transformou a vida de todo mundo num inferno, na porta da casa das pessoas. Mas agora quem tem prioridade é o ouvinte na Jovem Pan. Daniel, muita gente participando aqui. O Eduardo Corrente pergunta a você se você não acha que o Requião é a versão paranaense do Ciro Gomes. Ah, não, o Ciro é melhor, né? Me parece que o senador Ciro, o ex-governador e ex-deputado Ciro Gomes tem um pouco mais de qualidade, tanto intelectual quanto de qualidade política mesmo. O Ciro Gomes tem uma envergadura maior. O Ciro Gomes não faz parte da minha preferência, mas se nós colocássemos numa balança Ciro Gomes e Roberto Requião, Ciro Gomes é muito superior, né? Muito superior. Tem a participação aqui do Tony De Stefano. Ele diz, onde está o advogado do Lula, o senhor Sepúlveda Pertence? Está em Brasília, né, Daniel? Inclusive ele apresentou recentemente e vai apresentar um outro recurso nos próximos dias no Supremo pedindo a liberdade de Lula. Ele está trabalhando lá, tentando soltar o Lula. Também tem a participação, muita gente aqui, Daniel, falando a mesma coisa. Um deles é o final do telefone 4550, também tem o Paulo, também tem a Fernanda, enfim, muita gente falando aqui sobre essa informação que nós trouxemos, que Lula está lendo na cadeia. O que será que ele está lendo? Eu tenho um livro aqui, é um livro do Gessé de Souza, que é um sociólogo ligado à esquerda, que fala sobre a elite brasileira, enfim, na opinião do autor. Mas o pessoal está duvidando que tá lendo. Se é para ler o Gessé, eu indicaria ao ex-presidente Lula que lesse um livro chamado A Ralé Brasileira. Ele iria compreender como a administração dele empurrou a ralé para ser ainda mais ralé. Ralé não tem a ver apenas com a quantidade de dinheiro que você tenha no bolso ou numa conta bancária. Ralé é aquele que está alijado da educação formal verdadeira. E nós tivemos e temos no Brasil um déficit educacional e um certo elogio à ignorância que foi vendido pelo ex-presidente Lula. Lula, em vez de dizer aos brasileiros, para que vocês alcancem o sucesso pessoal, você precisa estudar, ele trabalhava no autoelogio da própria ignorância. Ele deveria ler a Ralé Brasileira e não a situação da elite brasileira. Se é para ler o Gessé, se é para ler um livro ideologicamente comprometido, tem livros melhores do próprio autor. Denise, só para registrar aqui, o livro que, segundo o advogado dele, está lendo é A Elite do Atraso, do Gessé de Souza. O Lula faz parte da elite do atraso brasileiro. Ele mesmo. Talvez ele esteja lendo diante do próprio espelho. Daniel, o Gustavo Ribas, nosso ouvinte, está aqui falando sobre o pessoal do MST, que ele conhece bem, enfim, está alertando aqui que pode ter confusão na cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre o pessoal do MST que está fazendo acampamento lá junto com a esquerda no entorno da PF. A Márcia perguntando aqui, Requião é o Marum da esquerda, vergonha alheia do Paraná. Pergunta ela se você acha que ele é o Marum da esquerda, Daniel. O Carlos Marum. Ele está muito mais para Marum do que para Ciro Gomes. Não tenha nenhuma dúvida. Aliás, Mark, o que foi aquele tapa no pescoço que o Ciro Gomes deu naquele guri do Mamãe Falei, né? Exato.
Tem muita polêmica em cima desse vídeo. Pois é, ontem eu vi um vídeo falando que aquilo lá é fake news. O pessoal do Catraca Livre postou um vídeo de um cara que ele é um editor de vídeo e ele disse que isso era uma fake news. E aí ele prova lá que a sombra da mão do coisa foi editada, que pulou alguns frames e tudo mais. Eu não sei, é bem duvidoso isso aí. Eu tenho preguiça desse assunto, vou falar a verdade para vocês. E eu gostaria só de sublinhar um ponto na fala de Ciro Gomes que eu acho que é importante. Ciro Gomes não comprou a tese de que Luiz Inácio Lula da Silva é preso político. Ele não entrou nessa. Se há algo, eu tenho 1 milhão de críticas a fazer ao Ciro Gomes, mas há algo que é verdadeiro. Ele não caiu nessa esparrela mentirosa de que o ex-presidente Lula é um preso político e perseguido pelo judiciário brasileiro. Aliás, eu tô com o jornal Estado de São Paulo aqui, viu, Mark? O editorial do Estadão hoje está sensacional. O título do editorial é Ficha número 70.455-3820. Esse número 70.455-3820 é o número da ficha do ex-presidente Lula. Mais um entre os presos que estão sob custódia do Estado brasileiro por terem sido condenados pela justiça brasileira. Deninha, vamos fazer um intervalo, rapaziada? Só reforçando, Deninha, é essa ficha que tem a anotação lá do juiz Sérgio Moro que proíbe, ou que recomenda, na verdade, que Lula não tenha nenhum privilégio. Mais notícias. 7h28, estamos de volta. Deninha, muita gente participando aqui sobre outro assunto. Uma delas é a Alexandra, aqui de Curitiba, perguntando se a Glaze conseguiu aí se indicar, se auto-indicar, enfim, como advogado do Lula e por isso ter acesso à cela. Ela não conseguiu isso. Primeiro porque a OAB dela está suspensa, ela como senadora tem a OAB suspensa, e depois que a defesa de Lula não a quis como defensora. Então, Glaze não teve acesso a Lula, ela não entrou na cela e ela não é advogada do ex-presidente. Oficialmente. E ela é a porta-voz, né? Exato, a porta-voz. É. Mark, e as pessoas que moram lá nas redondezas do prédio da Polícia Federal? O nosso ouvinte pediu essa informação e nós fomos atrás. A presença de manifestantes lá no bairro do Santa Cândida, preso o ex-presidente, na sede da PF, tem prejudicado a rotina dos moradores. De acordo com eles, além da algazarra que os manifestantes fazem, até a questão econômica está sendo afetada. No caso da consultora de seguros, a Comin, que tem um escritório nos fundos da casa do avô de 90 anos, os negócios estão sendo prejudicados. Eles fizeram, tipo assim, um QG deles. Tem uma banda lá, não sei se pode dizer banda, porque é só um batuque de tambor horroroso. Eles montaram várias barracas em todas as gramas, assim, entre a calçada e as gramas dos moradores. Eu chego para trabalhar, já é aquele batuque o dia todo. Eu não consegui usar o telefone, e eu preciso do telefone, é o meu meio de trabalho, tá entendendo? Eu tentei falar com um cliente de São Paulo, o tempo todo aquele batuque, é um inferno. E isso atrapalha a rotina. O meu avô tem 90 anos, tem idade, toma remédios direto para de tudo que é coisa, para coração, para pressão. E isso tá deixando ele assim muito agitado, muito nervoso. Assim, ele tem as árvores que ele plantou quando ele foi morar ali, que é uma jabuticabeira, que ele tem, nossa, morre de ciúmes, um pé de romã. Eles falaram assim, pública. Daí eu falei que não, a grama não é pública. O que é público é a calçada e a rua. A grama, no caso, meu avô paga IPTU. A nossa revolta não é política. A nossa revolta é de privar o direito nosso de moradores. Pra você ter ideia, toda terça-feira vem um rapaz com caminhão cheio de frutas e verduras vender ali na rua. Hoje ele mandou comunicado dizendo que ele não ia porque não tinha condições. Vivian conta que, além dos transtornos, eles também estão preocupados com a questão da saúde dos moradores, por causa da sujeira que fica na frente das casas. Se vocês passarem assim como quem não quer nada pelas ruas, vocês vão ver o cheiro, fala bem o português, de xixi, de urina e de fezes. E estão tirando o sossego da gente. Ficam nos encarando, sabe? Ficam ali, tipo, dando a entender que a gente tem que ficar quieto e aceitar a situação.
Deni, agora esse vem a parte mais importante do relato. Ela conta que além de intimidar quando eles chegam em casa, os manifestantes também ameaçam repórteres que fazem a cobertura no local. Um jornalista da CNN espanhola, ele fez uma entrevista comigo e com uma moradora da frente. A hora que ele saiu da nossa volta, eles cercaram esse jornalista e fizeram ele apagar as filmagens que ele fez conosco. Nossa equipe procurou a Neudi, que é a porta-voz do movimento. Ela pediu para ter acesso à reportagem e sugeriu que a gente procurasse moradores que estão ajudando os manifestantes, mas não quis gravar e responder às denúncias dessa moradora, a Vívia Comim, que é consultora de seguros, mora na região da PF e hoje, todo dia, Denis, acorda com a barraca dos militantes em frente à casa dela. Você já pensou? Se coloque na situação dessa senhora que foi ouvida pela Jovem Pan e imagina na frente da tua casa, onde você estiver, na tua casa se instala um movimento, seja ele qual for, para fazer baderna, para ameaçar os outros, para fazer sujeira, para tirar a tranquilidade e o sossego dos outros. Já pensou? Na porta da tua casa, no teu gramado, o cheiro de urina, de fezes na porta da tua casa? Me diz se tem um mínimo de cabimento o que vive hoje. Essas pessoas, elas são feitas de massa de manobra pela liderança do MST. São uns coitados, eu tenho pena dos manifestantes, desses homens e mulheres. Muitas crianças são levadas a essa situação. Essas pessoas são feitas de massa de manobra por uma cesta básica, um prato de comida. Justamente essa tentativa de você ter sempre uma massa, um braço a funcionar na defesa ideológica de esquerda e do Partido dos Trabalhadores. Essas pessoas são umas pobres coitadas que são treinadas a agir como milícia do Partido dos Trabalhadores, para azucrinar a vida dos outros. Olha, toda a minha solidariedade aos moradores lá do Santa Cândida, e de que cedo ou tarde a justiça tome providências quanto a isso. Olha que situação ridícula. Esse acampamento vai durar até quando? Até o ex-presidente Lula terminar o cumprimento da pena? Eles dizem isso, Daniel. Mas será que alguém acredita verdadeiramente de que o MST acampar em frente ao prédio da Polícia Federal vai mudar alguma coisa? Vai mudar o processo penal, a decisão judicial? Sabe, é de uma fantasia e de um desrespeito com a própria dignidade desses militantes do MST. Essas pessoas, elas são treinadas, elas recebem treinamento para resistirem, treinamento ideológico à esquerda. Minha solidariedade aos moradores de Curitiba que estão vivendo o inferno devido a esse acampamento. Eles falam que vão ficar lá até o fim, Mark? Até o Lula ser solto, eles prometem ficar acampados lá. Denian, mas vai continuar bastante tempo, hein? Porque contrariando a previsão dos petistas, que esperava que o STF julgasse hoje a questão da ADC, que poderia liberar os presos em segunda instância, isso não vai acontecer mais, viu, Denian? Não vai, né? O relator, que é o ministro Marco Aurélio Mello, atendeu a um pedido dos novos advogados do PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, e adiou por 5 dias a apreciação dessa ação que está em discussão lá em Brasília. Qual foi o fundamento dessa decisão do ministro Marco Aurélio, hein, Mark? Marco Aurélio disse que levaria o pedido de liminar para julgamento hoje em plenário, mas o partido, PEN, decidiu trocar de advogados e pediu a suspensão temporária do caso. Na decisão, Marco Aurélio afirma que o pedido de suspensão revela-se medida adequada e razoável. Os novos advogados do PEN argumentaram que precisam analisar melhor os documentos que fazem parte da ação. Essa é a resposta oficial, Daniel, mas o bastidor é o seguinte: o presidente do PEN afirmou que quando ele propôs essa ação lá atrás, era, na visão dele, para beneficiar a população brasileira, não para ajudar o Lula. Agora, quando ele viu no que se transformou, ele quer retirar a ação. Daí tem uma discussão jurídica, Daniel, se pode retirar, se não pode retirar, como é que vai ser isso, mas em um primeiro momento ele trocou o advogado, que era o Cacai, talvez o criminalista mais caro do país, e tirou o Cacai da jogada e vai colocar um novo advogado. Só que não pode tirar, viu? Uma ação concentrada, no controle concentrado de constitucionalidade, eu falei isso essa semana, ela não tem parte, né? Ela não tem um autor,
assim no sentido de alguém que está buscando o seu direito. O que está em debate é a constitucionalidade ou não de uma norma jurídica. No caso, é um artigo do Código de Processo Penal. Uma vez esta ação em discussão no Supremo Tribunal Federal, como haveria, em tese, uma lei que poderia prejudicar o sistema a partir de uma suposta inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal é chamado a apreciar essa matéria. Os novos advogados, eles pediram um tempo para manusearem a ação, mas a ação não pode ser retirada. E o Supremo terá de julgá-la, cedo ou tarde. E a grande discussão, mais uma vez, se volta para o comportamento da ministra Rosa Weber. O que a ministra Rosa Weber vai decidir? Se ela seguirá a sua nova compreensão ou se ela seguirá a compreensão passada. Ontem, o juiz federal Sérgio Moro participou do tradicionalíssimo Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. E ele falou, né, Mark? Ele falou sim, ele elogiou o voto da ministra Rosa Weber no julgamento do ex-presidente Lula na semana passada, lá no Supremo Tribunal Federal. Segundo o juiz, a argumentação foi muito eloquente, especialmente para quem é da área da magistratura e da área jurídica, já que a interpretação não pode mudar de acordo com o acusado. Olha, você não pode variar os seus critérios de interpretação da lei, os seus critérios de julgamento, segundo muda o acusado ou segundo ou sem que haja uma razão relevante para a mudança da jurisprudência. Isso é segurança jurídica, isso é Estado de Direito. O voto de Rosa Weber foi um dos mais aguardados no julgamento. A magistrada deixou claro que mantinha seu posicionamento histórico contrário à prisão após condenação em segunda instância, mas disse que a atual jurisprudência, fixada em 2016, autoriza a execução de pena após o segundo grau. Sérgio Moro foi aplaudido pelo público enquanto elogiava a ministra. Ele trabalhou como assistente de Rosa Weber em 2012, durante a análise do caso do Mensalão. Deninha, Moro cutucou Gilmar Mendes, né? Ah, claro. E sabe, Mark, eu li depois cautelosamente, cuidadosamente, o voto da ministra Rosa Weber. E há um ponto que me soou bastante promissor para o futuro. A ministra Rosa, ela diz que não há de se mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por conveniência ou simples troca de ministros, ou mesmo uma posição individual de algum deles que tenha virado de lado, que é o caso do ministro Gilmar Mendes. Eu já tive convicção de que quando houvesse o controle concentrado de constitucionalidade, poderia dar o 6-5 para o início do cumprimento da pena somente após o trânsito em julgado. Eu já não sei se quando for discutida essa ADC do PEN, essa daí, por exemplo, se a ministra Rosa Weber não manterá a mesma posição que tomou quando do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O voto da ministra Rosa Weber permite uma interpretação de que mesmo no controle concentrado ela não mude de opinião. Aconselho aos ouvintes que deem uma olhada mais cuidadosa no voto da ministra. E também por isso acredito que o juiz federal Sérgio Moro tenha feito o elogio tão eloquente que fez no Fórum da Liberdade lá em Porto Alegre. E os ouvintes, hein, Mark? Estão participando aqui, nossa live bombando hoje, Deninha. Muita gente aqui, inclusive de outros estados, de outras cidades, participando aqui conosco. Uma delas é a Diana Fleming. Ela diz que Curitiba está vivendo um caos. Estão pedindo socorro, moradores sofrendo ameaças, terrenos invadidos, jornalistas que aparecem lá são agredidos e obrigados a desgravar entrevistas. Cheiro de fezes e urina por todo lado. Está reclamando lá da situação do acampamento no bairro do Santa Cândida. Também conosco a Letícia Boaventura, o José Scroll, o Luciano Borrer, também a participação da Maria José, do Luiz Fernando Serrano, também da Maria Linda Pacheco, muita gente aqui na live. Obrigado pela audiência. Muito bem. Mark, sobre a questão que nós falamos no início da semana, a respeito do comportamento lamentável do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Paraná, eu gostaria de ter falado ontem, então digo hoje, preciso fazer um elogio público à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Paraná, na figura do presidente,
José Augusto Araújo de Noronha, a OAB do Paraná editou uma nota em defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, uma nota bastante consistente, com duras críticas à intolerância daqueles que não permitem o livre exercício profissional do jornalismo. A Ordem dos Advogados do Brasil fez aquilo que o Sindicato dos Jornalistas não teve disposição ou vontade política de fazê-lo. O Sindicato dos Jornalistas do Estado do Paraná, como a FENAGE, como o Sindicato dos Jornalistas aqui do Estado de São Paulo e os principais sindicatos de jornalistas do país, não defendem o jornalismo livre, não defendem a liberdade de expressão, e sim o seu partido do coração, que é o PT, ou algum outro partido que seja satélite do Partido dos Trabalhadores. Então quero fazer um elogio público ao presidente da OAB do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. E ontem eu vi uma foto, sabe aquela filha do Gilberto Gil, aquela que faz comida natureba? A Bela Gil. Como é? A Bela Gil. Bela Gil. Isso. Você viu essa foto, Terribas, ou não? Não vi. Ela ontem foi no acampamento do MST entregar alimentos saudáveis aos militantes do PT, que lá estão. Toda sorridente, posou pra fotografia. Mas será que era natureba a comida? Ah, deve ser, né? Vegana? Como é que é essas comidas? Como é que é, Tê? Você que come essas coisas aí? Eu? Sem carne? Não é assim. Eu não, você tá louco? O Terribas come bolacha recheada, não tem nada a ver. Bolacha recheada aqui. A doutora Flávia está no estúdio, cara. Não. Doutora Flávia está no estúdio. Sabe aquela passatempo? Aí, Terribas, ela tá no estúdio. Se você não contar da minha bolacha recheada, não conta do bife à parmegiana que você vai comer hoje no Rei do Filé. Ah, eu vou comer um bife à parmegiana hoje, indicado pelo Terribas. Da outra vez que nós viemos aqui pra São Paulo, o Terribas me levou num restaurante. Como é que é o nome? Vamos fazer esse jabá de graça aí, Terribas? Cara, é o Rei do Filé. É o melhor bife à parmegiana do sul do planeta. Não tem outro. O Rei do Filé. Eu vou no tal do perto Rei da do The Filé. Fifths aí, atrás da Paulista, em São Paulo. Então, vamos dar um pulo lá. Rede Mais Notícias. 7h47, estamos de volta. Denian, muita gente aqui, muitos ouvintes falando que nós falamos bastante do acampamento do MST lá no Santa Cândida. Imagine você, ouvinte, ter um pessoal que não toma banho, que eles não têm como tomar banho e que urina e defeca, segundo o relato dos moradores, em frente à sua casa. Então a situação lá é bem complicada. Mas tem outra situação aí no centro da capital que chama a atenção também. São os estudantes da Federal, Denian. O que eles fizeram? Eles invadiram o prédio da reitoria da Universidade Federal do Paraná nesta terça-feira. Eles protestam contra a terceirização dos serviços do restaurante universitário. Os estudantes trancaram a porta que dá acesso ao Departamento de Licitações e Contratações. Um grupo ocupou o prédio, enquanto outros protestavam do lado de fora. A servidora Joelma Filiposki diz que ela e outros funcionários ficaram por pelo menos 1 hora no prédio, impedidos de sair. Eu tô roxa dos apertões, eu tenho arranhão, tenho chute, porque eles fizeram tudo porque eles queriam subir pro departamento de cima. Olha aí, Dina, então, portanto, usaram a violência com os funcionários. Segundo os alunos, o protesto é contra a terceirização de serviços nos restaurantes universitários da capital. Entre as reclamações estão as filas longas e a diminuição no número de funcionários. Todos os serviços do restaurante foram terceirizados no começo do ano através de um contrato com uma empresa de alimentação. Antes da mudança, eram 209 funcionários para atender os 4 restaurantes universitários de Curitiba, e era o FPR que administrava todos esses serviços de alimentação. Hoje, tem uma empresa contratada que atende com cerca de 180 funcionários e o valor do contrato de 12 meses pode chegar a 13 milhões de reais. No ano passado, a UFPR gastou 18 milhões. Vou sublinhar essa informação. Quando estava na gestão da UFPR, o gasto era de 18 milhões. Terceirizou, caiu 5 milhões, ficou mais barato 5 milhões e chegou a 13 milhões. E o pessoal lá está reclamando por causa disso, né? Que o Estado está economizando dinheiro. Aí você vê bem o tipo de manifestação que nós temos, né? É a total falta de noção da realidade. Mas é mais uma vez, esses estudantes que foram lá invadir o prédio da Universidade Federal do Paraná e gerar transtorno aos funcionários e à própria vida acadêmica
são pessoas que não estão na faculdade para estudar. Isso não é estudante, isso aí é militante de partido político que está dentro da faculdade e aproveita qualquer tipo de discussão para fazer invasão, baderna e atrapalhar a vida daqueles que querem estudar, que estão na universidade para adquirir conhecimento, para pesquisar, para melhorar a sua condição pessoal. A pessoa estuda, ela vai à luta pensando em si, pensando no desenvolvimento social, no desenvolvimento do país. Esses alunos que estão lá invadindo o prédio da Universidade Federal do Paraná, esses não. Esses têm o pensamento no seu partido de estimação. E aí, essa minoria atrapalha a vida de todo mundo. Esse relato que nós ouvimos da funcionária da Universidade Federal do Paraná, que está toda roxa porque apanhou de aluno, isso não é aluno. Aluno está com a bunda na cadeira, estudando. Aluno de verdade está na academia para mergulhar na educação superior e não para invadir prédio da universidade. Façam-me o favor, né? Denian, antes da doutora Flávia hoje, que já está posicionada aqui no estúdio, tem uma participação aqui do deputado Paulo Martins, nosso ouvinte. Ele disse que, na opinião dele, o acampamento do PT é a Woodstock brasileira. E ele pergunta a você se você acha que a mortadela lá é natural. É a mortadela. A mortadela lá é aquela mais baratinha. Você dá um pão com mortadela para essas pessoas que são treinadas para serem massa de manobra, que se vendem por qualquer pão com mortadela, verdadeiramente. E essa Woodstock só não é o Woodstock, porque o Woodstock trabalhava sob a lógica do amor livre, do rock and roll, era outra coisa. Ainda que houvesse uma questão ideológica por trás de Woodstock, não dá nem para comparar, né? Porque aquelas pessoas que lá estão, coitadas, é um bando de pobre coitado que é arremessado a essa situação. Usando os termos da Bela Gil, você pode trocar a sua casa pela rua em defesa do seu preso de estimação. Você pode trocar o seu bife por uma fatia de mortadela com pão. Uma fatia de abacate. Mortadela tem animal, tal, enfim. Não pode, mortadela não pode. Ai, que preguiça. Denian, mas vamos falar de saúde. Rapidinho antes, tem muita gente perguntando se você não vai lá visitar o pessoal. Eu não. Eu tenho mais o que fazer, né? Preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. A gente se esforça demais para fazer um bom jornal. Eu tenho outras atividades, o Marcos Souza também, o Terribas também. A gente trabalha. É o único jeito de tocar a vida para frente. Esses políticos que ficam batendo palminhas pro MST, essa gente mama na teta do Estado, o que não é o nosso caso. O nosso caso de trabalhador de verdade, seja da iniciativa privada ou seja na vida pública, eu não estou dizendo que o servidor público não trabalha, o servidor público trabalha e trabalha bastante. Quem não trabalha são os representantes, a classe política que vira as costas para o parlamento e não aparece. Ou um governador que sai do seu estado, toma um avião às expensas do contribuinte para visitar o réu na cadeia. Então, vamos colocar os pontos exatamente onde eles têm que ser postos. Denian, uma informação que acaba de chegar nesse momento, que vem chegando aqui, ganhou força nas últimas horas, dentro da cúpula da Polícia Federal, a ideia de transferir Lula para uma base do Exército. Lembrando ao ouvinte que o juiz Sérgio Moro, no mandado de prisão, declarou que Lula tem que ficar numa sala de Estado Maior. Esse é o nome jurídico de uma cela especial, já que ele ocupou o cargo de presidente da República. E como essa ADC, que estava prevista para ser votada hoje, não vai mais ser votada, a Polícia Federal já estuda, então, transferir Lula para uma sede, uma base do Exército Brasileiro aqui na região de Curitiba, onde ele teria aí o mesmo benefício concedido pelo juiz Sérgio Moro, mas ficaria mais fácil logisticamente, porque a PF, Denian, é um local de trabalho. As pessoas, por exemplo, vão lá tirar passaporte, vão lá fazer denúncias, enfim. É um escritório da polícia e está atrapalhando essa confusão toda lá em volta. Então ganha força a ideia, essa discussão de transferir Lula para uma base militar. É capaz que aconteça. Quem foi embora, ou vai embora, não sei se já foi, é o Cabral, né? Vai embora hoje. O Supremo Tribunal Federal fazendo o serviço, que barbaridade. Mas vamos falar de saúde. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi.
A doutora Flávia Ode vai conversar conosco hoje sobre as falsas dietas. Alguns temas que fazem parte da vida da gente, que a gente diz, comendo tal coisa ou bebendo tal coisa, tá tudo certo. E me parece, doutora Flávia, que o refrigerante zero ou o refrigerante light encabeça essa situação. Bom dia. Bom dia, Daniel, tudo bom? Pode tomar Coca Zero, Guaraná Light, essas coisas assim, ou isso não faz bem? As pessoas acham que só tirando o açúcar tá suficiente, mas hoje a gente já sabe que os adoçantes, eles provocam também uma vontade da pessoa depois ingerir doce e também estimula a insulina, que tem um efeito negativo sobre o organismo, além de todos os produtos químicos, espessantes, corantes, etc. que tem. Então é uma falsa ideia de que o refrigerante deixa de tomar com açúcar e toma o light, que também tem uma quantidade de sódio muito maior. Assim como as pessoas falam, eu vou parar de tomar o refrigerante, mas aí toma suco de caixinha ou chá de caixinha, que também é cheio de adoçante ou às vezes até de açúcar. Então, tem que tomar água, né, doutora? Água é bom, até se, por exemplo, a pessoa quer um suco natural, um suco de frutas menos calóricas, com gengibre, com hortelã, etc., também pode fazer essa troca. Mas a água, com certeza, é necessário, a hidratação e faz parte também. Eu vejo outra coisa normal, eu deixei de comer açúcar, a pessoa acha, mas ela tá comendo 12 frutas por dia. Esses dias mesmo eu atendi um paciente assim, que ele empacou na dieta, ele emagreceu, mas ele falou, nossa, eu tô tendo uma dieta super saudável. Eu como 3 bananas, 4 mangas, 2 pedaços de melancia, e na verdade ele tava com uma quantidade super baixa de proteína, e mesmo perdendo peso, ele tava com excesso de açúcar, inclusive com excesso de glicose no sangue. Então esse é um outro erro também que as pessoas cometem, né? E essas bolachas, assim, que vem bonitinho na etiqueta, dizendo, bolacha light, fit, ou que fit, isso também é meio, tem que tomar cuidado, né? Incluindo nisso, também tem aquelas barrinhas de cereais. Exato, essas são duas pegadinhas de dieta que eu vejo bastante, nos intervalos eu me entupo de barrinha de cereal. A maioria das barrinhas vem com xarope de milho, ou xarope de glicose, que é açúcar com outro nome, além de vários conservantes. E as bolachas também, elas não têm, digamos, o açúcar, mas elas têm gordura hidrogenada, elas têm um índice de carboidrato bem alto também. Então é uma pegadinha para dieta. Outra coisa que eu vejo que é uma pegadinha na dieta são esses produtos milagrosos, chás e compostos via internet que você não sabe a composição e que muitas vezes dão problemas de saúde. Tem ouvinte aqui perguntando, a Aline, exatamente sobre isso, sobre os chás da Herbalife e os shakes. Veja, independente da marca, né, eu acho assim, não existe nenhum milagre, não adianta a pessoa tomar chá e não fazer atividade física e não cuidar da alimentação. E o shake, seja de qual marca que a pessoa eleger, é na verdade um substituto que é para ter menos calorias do que outra alimentação. Então a pessoa pode usar qualquer outro tipo de alimentação com baixa caloria, que ela vai ter o resultado. E lembrando que só bebida líquida não faz bem e a pessoa não pode se alimentar café da manhã, almoço e jantar só com um shake, porque ela vai ficar com déficit nutricional, com certeza. Doutora, desculpa, Marques, só para não deixar passar, tem um número certo de calorias que tem que ser ingerido por homens e mulheres? Tem um levantamento nesse sentido ou isso depende muito da pessoa? Isso é muito individualizado, porque depende da idade, se é homem ou mulher, do grau de atividade física que essa pessoa pratica e de quanto ela precisa emagrecer ou se ela precisa manter. Então isso é muito individualizado. Hoje a gente sabe que muito mais importante do que só contar as calorias é a gente deixar uma boa qualidade. A gente pode saber às vezes que comer um pouco mais de calorias, por exemplo, em forma de proteínas e gorduras boas, é muito mais saudável e ajuda muito mais a emagrecer do que você comer o mesmo número de calorias em carboidratos, principalmente de alto índice glicêmico. Doutora, várias perguntas chegando, vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui. Final telefone 0056 pergunta se o suco Light ou aquele suco zero são melhor que refrigerante ou suco de caixinha. Ele melhor do que o refrigerante normal e do que o suco de caixinha com açúcar, mas também é um produto químico cheio de adoçante, também não é das melhores opções, não. O Christian Coeller pergunta se o stevia é mais recomendado, tem até aquela Coca-Cola agora com stevia, né? Se é melhor do que a zero, por exemplo. A stevia é mais saudável do que os outros adoçantes.
Mas eu não considero que a coca com stevia seja saudável pelos componentes químicos que tem. Mas é melhor, xilitol e stevia. Final, telefone 3468, pergunta do café Marita, que faz emagrecer. Tem café que faz emagrecer? É um café que diz que tem um índice, que tem um poder de perder mais peso por melhorar o metabolismo. Mas eu não acredito. O café, na verdade, é um termogênico, a cafeína, mas entra naquela área dos milagres, né? E daí E eu tenho uma pergunta do Daniel aqui, se tem mortadela orgânica, doutora. Mortadela orgânica, eu acho que não. Não, mortadela de tofu. Mortadela de soja. De tofu. Para terminar aqui, tem a pergunta do Anderson. Ele pergunta sobre aqueles cafés de chá de máquinas. Se são bons, se não são, se são recomendados. Não, aqueles cafés são normais, desde que não seja o cappuccino, chocolate quente ou com leite, pode ser tomado, né? Às vezes tem expresso, tem café curto, esse pode ser tomado sem problema, desde que não adoce com açúcar. Doutora, é o seguinte, quando isso acontece geralmente com as pessoas que têm um peso mais elevado, e daí quando começam a emagrecer, a gente estava conversando sobre a semana passada, e quando começa a emagrecer, chega um ponto que ela para de emagrecer. Ela entra no platô, fica mais difícil. Exato. Né, de emagrecer. E ali geralmente acontece a desistência da dieta. Exato. Ou a desistência de fazer exercício físico. E aí volta a engordar tudo de novo. Como romper essa barreira? O que acontece é que a pessoa no início tem uma perda maior, porque ela tem mais peso a perder. E o nosso organismo naturalmente tenta controlar aquilo e evitar que haja algum prejuízo, e o metabolismo diminui. E aí é importante que a pessoa, primeiro, não desista, que ela entenda que o ritmo vai diminuir, mas que ela vai alcançar. E é importante que o profissional de saúde mude o estímulo. Seja o estilo de dieta, seja colocando um jejum intermitente, seja mudando o estímulo do exercício físico. É importante que a pessoa não desista, porque ela vai passar uma semana sem emagrecer e de repente o organismo dela vai reagir novamente. É importante se manter firme. Então ele vai ter que ir alterando essa dieta. Muitas vezes a gente tem que alterar o tipo de dieta, a composição dos nutrientes e até o tipo de atividade física, com um exercício intervalado de alta intensidade, mais musculação, mais aeróbio, que vai ser muito individualizado. Mas é normal que a pessoa chegue num platô e depois ela tenha uma dificuldade um pouco maior a perder peso. Muito bem, vamos embora, gente? Vamos embora. Doutora Flávia, muito obrigado pela presença e até semana que vem. Até a próxima. Cara, eu tô vendo uma foto aqui no Facebook dos deputados e dos senadores que foram barrados ontem. Parece o barrados no baile. Te deu pena, Terribas? Cara, é uma cena muito triste. É triste. Dá muita vergonha alheia. Barrados no baile. Então vamos nessa. Marque, um abração. Valeu, Dini, até amanhã. Valeu, Tê, até amanhã. Até amanhã, tchau.